Oi pessoal, eu sou a Thalia Petiana do PET Engenharia Agrícola e hoje a gente vai dar início a uma série de exercícios da disciplina de isostática. O primeiro exercício que eu separei é de reações de apoio e aqui a gente tem a nossa viga biapoiada. Aqui a gente tem dois apoios, um apoio fixo e um apoio móvel. O apoio fixo, ele nos dá duas incógnitas, porque ele tem 2 graus de liberdade, ou seja, ele tem dois movimentos impedidos, o movimento no eixo Y e o movimento no eixo X. Então, a gente vai representar como sendo R AY e R AX. Já o apoio móvel, ele nos dá uma incógnita, porque ele tem 1 grau de liberdade. Isso significa que o movimento dele é impedido no eixo Y. Então, a gente vai ter uma incógnita, que seria o R e Y. Então, aqui a gente tem as nossas reações de apoio que a gente tem que calcular. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as nossas forças. Aqui a gente tem 3 forças. Essas forças aplicadas, nessa força aqui inclinada, a gente precisa saber o quanto dessa força é aplicada no eixo Y e o quanto no eixo X. Para isso, então, a gente vai fazer um triângulo a partir dos ângulos que são dados no exercício. Ou seja, esse primeiro aqui representa o ponto B. O ponto B, que é esse aqui. Ou seja, a gente tem uma força aqui, que vai ser representada por esse traçado, e uma aqui no eixo X vai ser representada por esse traçado. A gente pode chamar de FBX e FBY. Tá bom? E aqui é o ponto D, que também está inclinado. Então, a gente pode chamar de F dx e F dy. E essas forças, aqui, elas se encontram aqui e aqui. Então, depois que a gente encontrar esses resultados, a gente pode esquecer essa força inclinada e utilizar somente esses valores que a gente vai calcular. Então, como que a gente faz para calcular esses valores? A gente utiliza as funções trigonométricas, principalmente as relações de seno e do cosseno. Que, por exemplo, vamos iniciar com a relação de seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem o ângulo, que seria 60 graus, o cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo, que seria o nosso FBY, que é o que a gente quer descobrir, e a nossa hipotenusa, que é a nossa força. Fazendo esse cálculo em x, a gente vai ter que FBY vai ser igual a 4 vezes o seno de 60. Esse valor vai dar 3,46 kN. Agora, a gente pode fazer por cosseno. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser o ângulo, que é 60, o cateto adjacente é o que fica ao lado do ângulo. Opa! O cateto adjacente é o que fica ao lado do ângulo, vai ser nosso FBX. E a nossa hipotenusa, que é a nossa força. Fazendo o cálculo em x, vai ser FBX vai ser igual a 2 kN. Então, agora a gente pode substituir
lá no nosso desenho, pra gente não se confundir. A gente pode fazer aqui FBY é igual a 3,46 kN e o FBX igual a 2 kN. Agora, no ponto D, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente sabe que o seno do ângulo, aqui o ângulo é 45, e o cateto oposto vai ser o FDY sobre a hipotenusa, que é 6. FDY é igual a 6 vezes seno de 45 graus. O FDY vai ser igual a 4,24 kN. A gente vai fazer pro cosseno, mesma coisa. De 45 vai ser FDX sobre 6. Então, vamos lá em x, vai ser FDX igual a 6 vezes cosseno de 45. FDX igual a 4,24 kN. Como o ângulo é 45, o seno e o cosseno têm o mesmo resultado. Por isso, então, o FDY e o FDX vão ser iguais. Então, a gente substitui lá nosso desenho. FDY 4,24 kN e FDX igual a 4,24 kN. E aí, a gente esquece esse valor aqui, pra gente não se confundir. Feito isso, então, é importante a gente lembrar, a gente arbitra um eixo x e y e um momento positivo. Então, a gente sabe que todas as forças que estiverem para esse lado no eixo x vão ser positivas e para esse lado no eixo y vão ser positivas. E o momento nesse sentido também é positivo. E também a gente tem 3 equações de equilíbrio, que é as forças no eixo x é igual a 0, as forças no eixo y é igual a 0, e o somatório dos momentos é igual a 0. E a gente utiliza essas 3 equações de equilíbrio para calcular as reações de apoio em si. Então, primeiro, vamos fazer o somatório das forças em x igual a 0. A gente tem aqui no ponto A o RX, e ele tá no sentido positivo, então vai ser mais RX. Aqui a gente tem no ponto B mais FBX, porque ele também tá no sentido positivo. E aqui menos FDX, porque ele tá no sentido contrário ao que a gente falou que ia ser positivo. Agora é só substituir os valores. Menos FDX, que é 4,24, igual a 0. Isolando o RX, a gente tem aqui 2,24 kN. Essa é a primeira reação calculada. Agora, a gente pode fazer o somatório das forças no eixo Y. No eixo Y, aqui no ponto A, a gente tem RAY positivo, porque de acordo com o nosso diagraminha aqui tá positivo, menos FBY, menos 2 e menos FDY, igual a 0. Opa. Menos FDY mais REY, igual a 0. Agora, a gente substitui os valores que a gente tem. FBY é 3,46, menos 2, menos 4,24, mais REY, igual a 0. Agora, a gente isola as incógnitas e passa para o lado os números. Somando vai dar 9,7. E aqui a gente tem uma equação, a primeira equação.
Vou deixar ela aqui que depois a gente vai usar. Então, agora falta a gente fazer o somatório dos momentos. Para fazer o somatório dos momentos, a gente escolhe um ponto. Uma dica é escolher um ponto que tenha mais reações nele, por exemplo. Aqui no A tem 2 reações de apoio. Então, é melhor utilizar o A do que o E, porque assim a gente descarta essas 2 do cálculo. Então, somatório de momentos em ponto A vão ser. Para calcular o momento, é importante a gente entender quando que o momento é positivo e quando que ele vai ser negativo. Por exemplo, aqui no ponto A, a gente vai deixar fixo e a gente vai pensar que o R e Y, ele tá fazendo uma força para cima. Ou seja, aqui tá a nossa barra, nossa viga apoiada aqui, fixa, e o nosso R e Y fazendo esse movimento. Então, como a viga tá fazendo esse movimento, essa rotação, ela tá sendo positiva, porque tá fazendo no mesmo sentido que a gente falou que ia ser positivo. Então, aqui vai ser R e Y vezes o momento, a gente sabe que é força vezes distância. Então, aqui a nossa força vezes a distância até o ponto que a gente está calculando o momento. Aqui vão ser, a gente pode fazer, que é 4 vezes 3, ou seja, 4 vezes 3 metros cada seção. Aqui a gente tem outro ponto, que seria o F de Y, e ele está fazendo esse movimento aqui. Ou seja, contrário ao que a gente falou que ia ser positivo. Então, vai ser menos F de Y vezes 3 vezes 3. Aqui no 2, a mesma coisa, tá fazendo esse movimento. Menos 2 vezes 2 vezes 3. E aqui, mesma coisa, ele tá fazendo esse movimento. Então, menos 3,46 vezes... Vou botar um pouquinho mais pra cá, a folha, vezes 3, que é a distância, igual a 0. Então, agora, a gente sabe que tem 3 em todos os locais que a gente tá calculando. Então, a gente pode cortá-los. Agora, a gente resolve o que a gente tem. Aqui a gente tem 4 vezes RY, menos 3 vezes F de Y, menos 4, 2 vezes 2, menos 3,46 igual a 0. O F de Y a gente já calculou. Então, a gente substitui 4RY menos 3 vezes 4,24 menos 4 menos 3,46 igual a 0. A gente isola o RY, que é o que a gente quer saber, e aí a gente vai ter 5,05 kN, fazendo todos os cálculos e dividindo por 4. Aqui a gente encontrou mais uma reação de apoio. Então, agora aqui a gente tem essa equação e é só a gente substituir o valor que a gente encontrou no RY. Aqui o RA a gente não tem, mas 5,05 igual a 9,7. RAY, então, vai ser 4,65 kN. A gente achou, então, o RY, o RY e o RX. Esse, então, foi o primeiro exercício de isostática. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Ativem o sininho para não perder as notificações. E se inscrevam no nosso canal e curtam o vídeo. E compartilhem com os seus colegas para ninguém perder. É isso, tchau!